Boa noite, nobres vereadores, boa noite, mesa diretora, público presente, muito boa noite. Quero parabenizar a Micaela, que acabou de fazer essa explanação acerca desse procedimento adotado no posto de saúde, e dizer que é muito louvável a iniciativa e que eu torço para que isso se propague nos outros postos de saúde, unidade básica de saúde do município. Mas antes de qualquer coisa, eu quero usar meu tempo como líder do partido para falar algumas coisas que têm me incomodado, e vou utilizar como exemplo a fala da Micaela. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa começar a ter nessa casa, senhor presidente, é mais respeito pela fala alheia, né? Nós acabamos de ter uma bela explanação aqui sobre a massagem Xantala que está sendo feita nas crianças, a necessidade, os benefícios disso. Enquanto isso, público presente falando alto, vereador conversando alto. Se a gente quer ter respeito, a gente precisa dar respeito. Então, não é só nessa sessão, são em várias sessões. Quando alguém está fazendo uso da palavra, às vezes o funcionário da casa está falando alto, atrapalha quem está falando, é difícil você terminar um raciocínio. Então, acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de ordem na sessão, e também a população que nos assiste, que está aqui presente, que respeita, que fica às vezes horas sentados aqui, tem sido muito respeitosa, sempre. Mas às vezes esses pequenos detalhes podem fazer grandes diferenças na condução dos trabalhos, né? Colocar uma plaquinha para colocar o celular no silencioso quando entrar aqui na casa. Alguém está falando, começa a disparar celular, é uma loucura, né? Então acho que a gente precisa se dar o respeito mais aqui nessa sessão. Uma explanação dessa maravilhosa foi interrompida aqui, gente falando alto, você perde a atenção, não consegue se concentrar. Então, acho, né, que a gente precisa ter mais cuidado com essas coisas. Outra coisa que também me incomoda bastante, às vezes as pessoas muitas vezes essa casa está repleta de munícipes, mas simplesmente quando é tratado um assunto, pode ser ele qual for, terminou de ser tratado, a pessoa pega e vai embora, né? Não estou fazendo uma crítica pontual, estou fazendo uma crítica geral. Isso mostra um descomprometimento com a sociedade, com tudo que é discutido e todos os assuntos que são discutidos nessa casa. Porque se tratou daquele assunto que me interessa, que é o que o meu umbigo me trouxe aqui, então tá bom, já posso ir embora. Todos esses outros assuntos que estão sendo votados aqui não interessam para ninguém, né? Então a questão do agente comunitário de saúde não é de interesse de ninguém, tantas outras coisas aqui, a abertura de crédito suplementar de R$912 mil para a educação, que diz respeito ao término do Escola Nota 10, que o governo municipal extinguiu esse programa por entender que o Tribunal de Contas fazia apontamentos que não deveria ser feito o repasse de valor para a Associação de Pais e Mestres. Ninguém está nem interessado por que é isso, né? Aí pergunta por que tem escola pública municipal com prédio carecendo de reforma e o prefeito correndo atrás de reforma para fazer, e diz que o prédio a estrutura está ruim. Por que será? Estamos votando aqui um crédito suplementar que era de verba do Escola Nota 10. Então, várias coisas que acontecem que acho que a gente precisa mudar. O Paulinho, ele fala muito bem de mudança de cultura, de educação, fez um discurso maravilhoso quanto à questão da POSP, do professor, apoio a questão do salário do professor, apoio irrestrito. Eu discordo de vários pontos que estão no meio do discurso do Paulinho, porque a gente tem um posicionamento ideológico diferente. Mas isso não quer dizer que eu não levanto a bandeira do professor, muito pelo contrário, né? Então, acho válido, a gente realmente tem que se unir, o professor tem que ser bem remunerado, e não só, muito bem remunerado, porque o professor é o responsável pela base da nossa sociedade no futuro. Os melhores cidadãos deveriam ser escolhidos, separados para ser os professores da geração da manhã. Então, Paulinho, parabéns pelo posicionamento, pelo engajamento, conte comigo aí no que for necessário nesse apoio também. Mas essas questões, presidente, que permeiam a sessão, acho que elas são importantes. Outra coisa, eu falei que minha fala como líder, né, estou dando várias pinceladas, só mais duas. Olha como é que fica o plenário da Câmara depois de uma exposição que a gente faz, né? Eu acho que seria interessante, já que o senhor tem a intenção de fazer exposições constantes, utilizar esse plenário de várias formas, como tem sido desde o ano passado, que se faça, né, até em economia ao próprio público, para não ter que pintar todo ano, que se coloque um painel que possa receber fotos, quadros, o que o senhor quiser colocar aí. Agora, o que não dá é para ficar enfiando durex na parede toda vez que arrancar uma foto, depende do patrimônio público. Quantas vezes nós vamos pintar isso aqui durante o ano, né? Então, e não é a primeira vez que acontece, não é culpa do senhor, né? Isso vem de algum tempo já. Então, já que nós vamos fazer, já quer fazer, então se programa para fazer, põe um painel, faça uma coisa decente, para que não fique esse negócio para quem nos visita aqui também. Por fim, fui tomado por surpresa ao ler o jornal novamente. Eu não entendo mais nada, já falei várias vezes sobre esse assunto, porque a prefeitura pôs uma nota, vou
falar de novo da nota maravilhosa que a Prefeitura botou no dia 7 de fevereiro no jornal, dizendo que estava sem luz na cidade por culpa da Câmara. Só que aí nessa nota ele fala que a Electro, responsável pelo serviço de iluminação pública, não cumpriu com alguns quesitos exigidos na resolução da ANEEL. Então, por esses motivos, por causa da Câmara e porque a Electro não cumpriu requisitos, a Prefeitura não iria assumir o parque de iluminação pública, iria contestar o parque de iluminação pública, a assunção, né? Contestar a determinação federal que obrigou os municípios a assumirem o parque de iluminação pública. Isso foi uma notícia de 7 de fevereiro. Um mês depois, o prefeito mudou de opinião. Não, isso aqui nós não vamos contestar mais nada, nós vamos mandar o projeto de aumento de taxa de iluminação pública para a Câmara, e agora a Câmara vai votar o projeto de iluminação pública sem estimativa tinha, sem comprovação efetiva de custo e tudo mais. E aí agora vem uma notícia nesse final de semana, de novo, nota oficial da Prefeitura, não sei se o prefeito passou isso aqui por ele ou não, se só veio da comunicação, mas dizendo o seguinte, que existem mais de 2.000 pontos escuros no município, e que a situação chegou nesse ponto porque os vereadores não aprovaram no ano passado o projeto de lei apresentado pela Prefeitura para reajustar a taxa de iluminação que possibilitaria que o município assumisse o parque de iluminação pública do município, até mal escrito, tá? A partir de janeiro, cumprindo determinação da ANEEL. Ó, eu não aguento mais, cara. A gente está voltando de novo no mesmo assunto, mas não é a gente que está trazendo. Como é que me põe uma nota oficial no jornal falando uma bobagem dessa? De novo. A gente falou aqui que uma das formas de escravizar, o doutor Edson falou, o Paulinho falou, é a questão de não dar a educação da forma como deveria. E eu pergunto, e a desinformação? Dar informação errônea ou omitir informação ou não passar informação completa? O que é isso então? De novo? De novo? Estão dizendo que está faltando luz na cidade porque essa Câmara não aprovou taxa de iluminação pública? É brincadeira de mau gosto. De novo. Quem acompanhou os debates aqui, eu não quero ser repetitivo, vocês estão cansados de me ouvir. Eu não vou começar, eu não vou contar toda a historinha de novo, mas essa notícia não tem pé nem cabeça. Pé nem cabeça. Então, por favor, setor de comunicação da Prefeitura, quem é que está mandando esses releases para o jornal, coloquem, para os jornais, coloquem a versão completa de todos os fatos. O porquê dessa casa se negou a fazer um reajuste indiscriminado na taxa de luz da população, taxa de luz de iluminação pública. Né? Porque continua, a coisa mais fácil para resolver um problema social, sabe qual é? Aumentar imposto. Então vamos aumentar imposto. É isso que está cansando de vir para cá. A gente deveria estar fazendo uma administração de inteligência, como o doutor Edson falou, desonerar a população, criar estruturas sustentáveis, autossustentáveis, uma série de possibilidades de se fazer. Não, o que é mais simples? Vamos aumentar a taxa, o imposto da população e mais, sem saber quanto custa efetivamente, porque não tem licitação feita. Então, e aí agora a Câmara, que lá atrás teve um posicionamento que eu na época entendi como correto, de não aprovar a taxa de iluminação pública, o reajuste, agora nós somos o culpado que está sem luz. Não tem pé nem cabeça. Aí, só para encerrar, minha assessoria ligou hoje na Electro, senhor presidente. Ligou na Electro para reclamar, porque o jornal está dizendo que a manutenção voltou para a Electro, que a Electro está fazendo a manutenção dos pontos de iluminação pública. Ligamos para reclamar de alguns locais na Maria Alvim, especialmente a ouvidoria da Electro, o atendente falou, olha, nós não estamos fazendo nada, isso aí é de responsabilidade da Prefeitura, nós não reassumimos nada. Isso, ligação hoje com protocolo gravado na Electro, e o jornal está dizendo que a Electro reassumiu. Eu não entendo mais nada. Eu, sinceramente, eu não entendo mais nada e peço que haja maior prudência e comprometimento com a veracidade e integridade das informações a serem prestadas, especialmente nos jornais, aí, pelos releases da Prefeitura. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.